Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Uma ocasião, quando Jesus estava saindo do templo em Jerusalém, ali os discípulos ficam maravilhados com as construções, as pedras magníficas, né? Eles dizem que construções grandiosas. Jesus ali diz: não ficará pedra sobre pedra. Ele diz: desde que saí do Egito, né, venho habitando de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Em Isaías 66, da qual toda a lei de Moisés, os salmos, os provérbios, as lamentações, tudo se refere ao nosso Salvador, tudo se refere àquilo que havia de cumprir quando ele foi pregado ali no madeiro. E em Isaías 66 não fala da rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aquele que tem o temor, que é o princípio da sabedoria, né? Aquele que com o coração contrito e arrependido, ele não despreza, e ele faz morada em nós, como ele disse, né? Desde do Egito venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E aqui ele dizia: o que mata o boi é como o que fere um homem, o que sacrifica um cordeiro como o que degola um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, e o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Só há um caminho, né? Só há um entendimento do qual nos persevera nos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Do qual ele disse aos discípulos após participar da morte de cruz, ele disse: não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro Consolador, outro advogado, né, do qual ele lhes orienta a ficar em Jerusalém até que sedes revestido com poder e autoridade do alto. O Espírito enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, o Espírito com a ascensão de Cristo, do qual ali eles anunciavam. Ali realmente houve a conversão, né, porque Jesus dizia que Satanás pedia para os cirandar assim como ciranda o trigo, e Jesus disse: mas eu já intercedi por vós, né? Enquanto Pedro dizia que estava pronto para ir para as prisões, para seguir a Jesus, e ali ele disse: quando tu converteres, ajuda os seus irmãos, os fortalece, né? E Jesus, na verdade, lhe disse: hoje, ainda que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando Judas, o Iscariote, o entrega, ali quando Jesus vai levado à prisão, do qual começa os insultos e açoites, né? O batia e dizia: profetiza quem vos bateu, né? E ali começou os insultos e açoites. E Pedro, quando estava do lado de fora, né, e ali uma mulher diz: este é um deles, né, Galileu. E ele disse: mulher, eu não sei o que dizes. E
mais um tempo depois, um homem disse: esse também estava no meio deles. Homem, eu não sei o que dizes. E depois de mais um tempo, novamente, outro indaga: este também é Galileu, estava no meio deles, né? Homem, eu já disse, eu não sei o que dizes. E logo em seguida o galo cantou, né? E ele, fixando ao Senhor, lembrou, né, das palavras que o Senhor lhe havia dito, e ele chorou amargamente. Quando nós perseveramos em espírito e em verdade, o espírito está pronto, né? Assim, quando Jesus os encontra após a ressurreição, e eles ali estavam pescando, né? E houve a pesca, e Jesus disse: lançai a rede à direita, né? E assim como Jesus indaga a Pedro: tu me amas mais do que estes? Né? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Assim como ele negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes: apacenta os meus cordeiros. Para isto nós temos que ser o templo, a casa do Deus vivo, edifício do Deus vivo, do qual Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça da igreja, e nós unidade da fé como membros dos membros. E nós tornamos a própria justiça do Deus vivo através do Espírito de Cristo, que nos concede, através das suas virtudes adicionadas à nossa fé, juntamente com o exercício constante, alcançamos o dom de justiça, do qual discernimos. O Espírito discerne o fôlego de vida, o pneuma, e nós discernimos, examinamos o Espírito, discernimos entre o bem e o mal. E cabe a nós perseverar, porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Aquele que prevalece a carne, né, que permite com que a carne predomine, entristece o Espírito Santo, né, do qual ele diz: lembrai-vos de Saul, né, que lhe foi retirado o Espírito, e um Espírito o atormentava, um espírito mal da parte de Deus, porque Deus, ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, né? E a como ele nos ensinou por estes dias, vigiai com respeito à ignomínia. Ele permite, né, com que o interior seja novamente cheio de tudo quanto é imundície, acaba crendo em suas próprias mentiras, para receber a recompensa, né, de acordo com as suas próprias maledicências. As suas malignidades recaem sobre as suas próprias cabeças, e grande é a queda e ruína, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes, né, aqueles que permanecem segundo a raiz de todos os males, o amor que há no mundo, o dinheiro, aquilo que há no mundo, né, porque aquele que ama o mundo não serviço a Deus e a Mamon. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, né? Aquele que diz que odeia o seu irmão ao qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê, né? Como ele nos ensina: demonstrai pelo bom proceder, né, segundo as boas atitudes, se
demonstra, né, aqueles que andam segundo as virtudes de Cristo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio contra essas virtudes, né, não há lei contra. O fim da lei é a obediência. Em Cristo nós somos cumpridores, né, e a cada dia que a gente demonstra, né, mas muitos são os que não conseguem mais demonstrar segundo as benevolências, porque estão destituídos da glória de Deus. Foram reprovados, né, por não perseverarem, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando perseveramos segundo a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, né, do qual nós anunciamos e oramos, né, para que Ele é aquele que governa. O Pai lhe concedeu todo o julgamento. O Pai não julga, lhe concedeu. Ele herdou tudo aquilo que Ele mesmo formou pela submissão do coração. Muito melhor obedecer do que sacrificar, né? Assim como aqui está falando sobre a rejeição final dos rebeldes, aqueles que matam um boi como que ferem um homem, que sacrificam um cordeiro como degolam um cão, que oferece uma oblação como que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, entendimento de próprios olhos, não se consegue desviar do mal. Buscai sempre a sabedoria do alto, o entendimento do alto, porque o fim teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e buscai um entendimento do qual é desviar do mal. Cabe a todo ser humano arrepender dos seus maus caminhos e perseverar segundo a benevolência, segundo a justiça, a equidade, exercendo o direito, dia após dia, na imparcialidade. Porque quando se distorce o direito, quando se age na parcialidade, é por isso que vem a ira do Cordeiro, né, sobre os filhos da desobediência, aqueles que seguem doutrinas meramente humanas, aqueles que alimentam de cerimoniais ao invés de compartilhar o pão da vida, do qual é a palavra que é viva e eficaz. O vinho novo em odres novos, porque se derrama vinho novo em odres velhos se rompe, né? Temos que perseverar no coração contrito e arrependido, do qual testifica que água, sangue e espírito, antes era só água e espírito, e agora água, sangue e espírito é um só, ministros de uma nova aliança, a qual, quando ele estava antecedendo aquelas densas trevas ali no Getsêmani, perto deles, o poder do mal se operar, né, que seria necessário que o Filho do Homem padecesse. A Bíblia diz que os seus discípulos não puderam vigiar com ele, e ali ele suava como gotas como que de sangue, né, pela agonia, orando em espírito e testificando, né, que espírito, água e sangue é um só. Assim como ali ele começa na crucificação e o soldado perfura o seu lado, ali jorra a água, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, recebe meu espírito, testificando que a água, sangue que ele esvaziou na cruz é um só, e o espírito, né, ministros de nova aliança, um novo cálice, do qual nós fugimos de todas as doutrinas meramente humanas, de todos os cerimoniais exteriores que eram impostos até a nova ordem. Cabe a nós agora, onde há o Espírito, a liberdade. Jamais amoldeis segundo as doutrinas meramente humanas, que são impossíveis de os salvar.
impossíveis de os conduzir a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. É necessário ter o seu nome inscrito na Jerusalém do alto, que é livre, que é a nossa mãe, porque aqueles que cultuam cerimoniais, aqueles que seguem segundo a terrena, são os escravos, são aqueles que não alcançam a remissão pelos seus pecados. Nós somos daqueles que perseveramos segundo a fé, porque a salvação é pela fé, e Ele não agrada daqueles que regridem, que retrocedem. E em mais um dia perseverante, segundo a fé opera em nós, segundo o amor, seguindo em benevolência, sujeitando a Deus, a Cristo e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim são os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, que o louvem e adorem em atitudes, como um culto racional de ação de graças, andando e exalando um bom perfume que chega como um aroma agradável às narinas do Deus Altíssimo. E em mais um dia, louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continue purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Continua destruindo toda a sabedoria desta era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo, que tem afastado o povo de Deus. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que por conta de heresias têm separado o teu povo. E por isso se levanta a ira do Cordeiro. A ira humana não produz a justiça divina. Por isso nós apresentamos as petições a ti, porque tu é a ira e a vingança. O Senhor é aquele que derruba a mesa dos cambistas, que derruba a cadeira dos que vendem pombos. O Senhor é aquele que faz a purificação, porque o Senhor, assim como através do seu Espírito nos tem ensinado pelo zelo da casa do Pai, assim nós seguimos segundo com sensatez, com temor, fazendo a obra com zelo e com cuidado, assim como o Senhor, quando esteve aqui na terra, passando pela morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, assim nós permanecemos carregando a nossa cruz, como o Senhor nos orienta, e anunciando a verdade, o Evangelho, que é o alicerce lançado. E em mais um dia nós te pedimos para a purificação do tempo sobre todo o mundo, para a conversão de almas, para que o povo se arrependa dos seus pecados, seus maus caminhos, e venham alcançar aquilo que o Senhor é rico, a benignidade, a misericórdia. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, porque serão fartos. Assim nós te bendizemos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.